Por que o vulcão Tonga cria novas ilhas? Esse processo fascinante acontece no arquipélago de Tonga, onde um vulcão submarino entra em erupção periodicamente, com resultados impressionantes. A última erupção ocorreu em 2019, quando 18 dias de intensa atividade resultaram na formação de uma nova ilha. Essa ilha, com cerca de 100 metros de largura e 400 metros de comprimento, demonstra a incrível força da natureza. Mas como essas erupções submarinas levam à formação de novas terras? Quando a magma das profundezas da Terra sai por fissuras, ela esfria e se solidifica ao entrar em contato com a água do mar. Com o tempo, erupções repetidas acumulam material suficiente para criar ilhas acima do nível do mar. Cientistas buscam estudar essa maravilha natural, investigando a atividade vulcânica e seu impacto nos ecossistemas marinhos. Visitantes curiosos também vêm para ver de perto essa impressionante manifestação do poder criativo da natureza. Esse ambiente dinâmico nos lembra do constante mudança da paisagem da Terra e de como a vida pode surgir em lugares inesperados. O que você pensa sobre a força dos vulcões que moldam nosso mundo? Acredite ou não, déjà vu é uma coisa real. Déjà vu é uma sensação estranha, como se você já tivesse estado em algum lugar ou feito algo antes, mesmo sabendo que é algo totalmente novo. É como se seu cérebro estivesse brincando com você. Cientistas sugerem que essa sensação misteriosa pode ocorrer devido a um pequeno erro no funcionamento da nossa memória. Imagine seu cérebro como uma bibliotecária ocupada. Às vezes, novas experiências são erroneamente colocadas ao lado de memórias de longo prazo, o que leva a essa estranha sensação de familiaridade. Embora muitas pessoas experimentem déjà vu pelo menos uma vez na vida, os pesquisadores ainda não têm certeza do porquê isso acontece. Alguns acreditam que pode estar relacionado à forma como o cérebro processa informações, ou até mesmo a uma sobreposição temporária entre as memórias de curto e longo prazo. Não é incrível como nossa mente pode criar tais ilusões? O sabor e a composição química do azeite variam bastante, dependendo do momento da colheita das azeitonas e do método de extração. Azeitonas colhidas cedo têm um sabor intenso e picante, além de serem ricas em antioxidantes, o que as torna muito saudáveis. No entanto, a colheita precoce resulta em menos azeite. Por outro lado, azeitonas colhidas mais tarde têm um sabor mais suave e frutado, proporcionando uma maior quantidade de azeite. Essa diferença ocorre porque o processo de amadurecimento altera a composição química das azeitonas. À medida que amadurecem, elas produzem gorduras e açúcares que influenciam o sabor do azeite. Portanto, se você gosta de um tempero forte e encorpado na sua salada, provavelmente é azeite de azeitonas recém-colhidas. Enquanto os tipos mais suaves e frutados são ótimos para mergulhar. Com tantos fatores a considerar, é fascinante explorar o mundo do azeite. Você sabia que o cérebro permanece ativo após a morte? Esse fato interessante mostra que, mesmo após a parada do coração, o cérebro humano pode emitir sinais elétricos por impressionantes 20 a 40 segundos. Cientistas acreditam que esses sinais surgem durante o processo de desligamento do cérebro. Nesse momento, as células cerebrais ainda conseguem se comunicar, indicando um curto período de atividade elétrica. Esse fenômeno levanta questões fascinantes sobre a consciência e o que acontece após a vida. Alguns pesquisadores sugerem que isso pode até contribuir para experiências de quase morte, quando as pessoas relatam sensações de flutuação ou visões de luzes brilhantes. Embora essa atividade elétrica seja breve, ela toca em mistérios profundos relacionados à vida e à morte, fazendo-nos refletir sobre o que acontece em nosso cérebro nos últimos momentos. Você já se perguntou o que acontece com nossa consciência quando damos o último suspiro? Prepare-se para se surpreender com as habilidades de sobrevivência das aranhas. As aranhas são criaturas incríveis com habilidades notáveis. Por exemplo, elas podem ficar sem comida por meses, reduzindo seu metabolismo, o que as ajuda a sobreviver em tempos difíceis, especialmente no frio ou quando a comida está escassa. Essa característica de serem de sangue frio permite que elas vivam em diversas condições, desde o calor intenso dos desertos até as florestas tropicais úmidas. A capacidade de adaptação delas não para por aí. As aranhas também podem mudar suas estratégias de caça e tecelagem de teias conforme o ambiente. Isso significa que estejam em uma floresta densa ou em uma área seca, elas encontram maneiras de sobreviver e prosperar. Então, da próxima vez que você ver uma aranha, lembre-se de que elas não são apenas criaturas assustadoras, mas verdadeiros mestres da sobrevivência no reino animal.
Você sabia que os abacaxis levam de 24 a 36 meses para amadurecer completamente? Imagine a paciência necessária para esperar tanto por essa fruta deliciosa. Cada planta de abacaxi produz apenas um fruto durante todo o ciclo de crescimento, tornando-a uma cultura única e trabalhosa para os agricultores. Essa colheita limitada significa que os agricultores dedicam muito tempo e esforço para cuidar de cada planta, garantindo que recebam a quantidade certa de luz solar, água e nutrientes. Devido ao crescimento lento, os abacaxis se desenvolvem bem em climas tropicais, onde as temperaturas quentes e as chuvas abundantes criam condições ideais. Depois de todo esse trabalho, quando chega a hora da colheita, o fruto doce e suculento vale a espera. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de abacaxi, lembre-se de todo o cuidado que foi necessário para que essa deliciosa fruta chegasse à sua mesa. É verdade que os camaleões veem tudo ao seu redor. Os camaleões são criaturas incríveis, e uma de suas habilidades mais impressionantes é o movimento independente dos olhos. Ao contrário dos humanos que têm um campo de visão fixo, os camaleões podem mover cada olho separadamente. Essa característica incrível permite que eles vejam quase em 360 graus. Imagine poder olhar em duas direções diferentes ao mesmo tempo. Para os camaleões, isso é normal. Quando caçam insetos, seus olhos podem se concentrar em dois alvos diferentes ao mesmo tempo. Essa habilidade não só os ajuda a encontrar comida, mas também os mantém alertas a predadores. A combinação de sua capacidade única de mudar de cor e sua visão extraordinária faz dos camaleões verdadeiros destaques no reino animal. Eles conseguem perceber movimentos à distância e até avaliar com precisão a distância até sua presa. Então, da próxima vez que você ver um camaleão, lembre-se de que ele não é apenas um mestre da camuflagem, é também um gigante visual com sua própria visão panorâmica. Sinta a magia das danças irlandesas. O incrível mundo das danças irlandesas competitivas realmente fascina. Uma das características mais marcantes é como os dançarinos mantêm a parte superior do corpo completamente imóvel, enquanto suas pernas realizam movimentos rápidos e complexos. Essa técnica cria um contraste impressionante, destacando a elegância da parte superior em meio aos movimentos enérgicos da parte inferior. Imagine a precisão necessária para alcançar esse equilíbrio. Os dançarinos treinam por anos, praticando arduamente para dominar essa arte. Quando suas pernas deslizam rapidamente pelo chão em padrões deslumbrantes, a imobilidade na parte de cima adiciona um elemento de graça que deixa o público encantado. Esse estilo único não apenas destaca a habilidade e a disciplina, mas também mergulha os espectadores em uma rica tradição cultural que é passada de geração em geração. Desde as animadas jigs até os energéticos reels, a energia de cada apresentação conta uma história que conecta pessoas de diferentes culturas. Você já assistiu a competições de dança irlandesa e notou a incrível calma acima da tempestade de movimentos abaixo? Isso é um testemunho da dedicação e maestria desses talentosos artistas. Acredite ou não, o cortisol pode causar ainda mais estresse. Esse hormônio, muitas vezes chamado de hormônio do estresse, ajuda o seu corpo a reagir ao estresse, aumentando a disponibilidade de glicose para energia e desligando funções que não são críticas no momento, como a digestão. Imagine que você está se preparando para um exame importante ou participando de uma competição emocionante. O cortisol é ativado para ajudá-lo a lidar com essas situações. No entanto, quando o corpo enfrenta estresse prolongado, o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, HAA, se torna hiperativo. Essa ativação crônica pode levar a problemas de saúde, como ansiedade, depressão e até enfraquecimento do sistema imunológico. Quando seu corpo está constantemente em modo de ação, pode ser mais difícil lidar com os desafios do dia a dia. Assim, embora o cortisol seja necessário para gerenciar o estresse a curto prazo, a tensão constante pode ter um impacto negativo na sua saúde a longo prazo. Como podemos equilibrar o estresse para melhorar a saúde? Incrível, mas é verdade. Metallica se inspirou em Stephen King. O segundo álbum de estúdio da icônica banda, Ride the Lightning, foi lançado em 1984 e recebeu o nome de uma frase marcante do livro de King, O Iluminado. Na história, as palavras são ditas por um prisioneiro no corredor da morte, e elas tocaram profundamente o guitarrista Kirk Hammett. Essa conexão entre literatura e heavy metal é um exemplo claro de como a arte pode inspirar a criatividade em diferentes formas.
Ride the Lightning não só mostra a evolução do som da Metallica, com uma mistura de speed metal e composições complexas, mas também aborda temas de luta pessoal, justiça e existencialismo. O álbum inclui faixas inesquecíveis, como Fade to Black e For Whom the Bell Tolls, que se tornaram clássicos em suas apresentações ao vivo. A habilidade da Metallica de se inspirar em diversas fontes como best-sellers ajudou a moldar seu estilo único e a mudar para sempre a face do heavy metal. Você sabia que a Torre Eiffel deveria ser desmontada apenas 20 anos depois de construída? Feita para a Exposição Mundial de 1889, em Paris, essa impressionante estrutura de ferro foi inicialmente planejada como temporária. Gustave Eiffel e sua equipe a criaram para mostrar os avanços da engenharia francesa, mas também achavam que ela seria retirada após a exposição. Curiosamente, o destino da torre mudou quando ela se tornou essencial como torre de rádio. Sua altura e localização a tornaram perfeita para a transmissão de sinais, tornando-a importante para as comunicações. Assim, em vez de ser demolida, a torre foi preservada e se tornou um símbolo de Paris e da cultura francesa. Hoje, a Torre Eiffel atrai milhões de visitantes todos os anos, permanecendo uma das atrações mais reconhecíveis do mundo. Essa reviravolta inesperada em sua história mostra que até mesmo as construções mais icônicas podem ter começos surpreendentes. Experimente os steaks de melancia no jantar hoje à noite. Essas fatias suculentas e coloridas estão se tornando cada vez mais populares como uma deliciosa alternativa à carne entre os melhores chefes vegetarianos. A melancia, que normalmente é vista como uma sobremesa refrescante de verão, tem uma textura única que é perfeita para grelhar e temperar. Quando cortada em pedaços grossos e cozida, a melancia se transforma, ficando macia e levemente defumada, ideal para quem quer algo substancial sem carne. Os chefes apreciam sua capacidade de absorver sabores e combinar bem com especiarias, tornando-a uma opção interessante para pratos vegetais. Adicione uma pitada de sal, um pouco de molho balsâmico ou polvilho com ervas frescas para realçar o prato. Comer steaks de melancia não só diversifica suas opções de jantar, mas também promove um estilo de vida saudável, sem abrir mão do sabor. Além disso, eles são super hidratantes por conta do alto teor de água. Então, por que não experimentar os steaks de melancia? Você pode descobrir um novo prato favorito que vai impressionar sua família e amigos. A maioria das pessoas não sabe disso, mas os pássaros são dinossauros. É impressionante pensar que o alegre pardal descansando na sua janela está ligado aos ferozes e poderosos dinossauros que um dia habitaram a Terra. Paleontólogos revelaram essa incrível verdade. Os pássaros modernos evoluíram de um grupo de pequenos dinossauros terópodes, que inclui o famoso Tyrannosaurus rex. Fósseis como o Archaeopteryx, com 150 milhões de anos, mostram uma fascinante mistura de características de pássaros e dinossauros. Essa criatura notável tinha penas e asas essenciais para o voo, mas também possuía garras e dentes que nos lembram de sua ancestralidade predatória. Mais intrigante ainda, estudos genéticos revelam que nossas galinhas comuns têm DNA de dinossauro adormecido, conectando-as a seus parentes pré-históricos. Descobrir penas presas em âmbar adiciona outra camada de maravilha, oferecendo vislumbres vibrantes das cores e texturas da vida antiga. Os pássaros possuem adaptações únicas que seus ancestrais dinossauros não tinham, como ossos leves que facilitam o voo e um metabolismo rápido que apoia seus estilos de vida enérgicos. Então, da próxima vez que um pássaro cantar, lembre-se, não é apenas um simples piar. É um chamado que ressoa através de impressionantes 65 milhões de anos de evolução. Fato surpreendente sobre Selamat Korban. Em 2009, as tecnologias e o desenvolvimento moderno mudaram significativamente a região de Selamat Korban, resultando em um crescimento de mais de 90%. Esse salto não aconteceu por acaso. Abordagens inovadoras na agricultura, construção e saúde foram fundamentais para melhorar a vida da população local. Por exemplo, a introdução de sistemas de irrigação inteligentes ajudou os agricultores a aumentar a colheita, mesmo com recursos hídricos limitados. Ao mesmo tempo, as tecnologias de construção modernas permitiram erguer casas e infraestrutura que eram não apenas sustentáveis, mas também acessíveis. Como resultado, os moradores melhoraram suas condições de vida e tiveram mais oportunidades econômicas.
Você já se perguntou como as tecnologias podem mudar o futuro de uma comunidade? A história de Selamat Korban demonstra o incrível poder das inovações na transformação da vida e no fomento ao crescimento. Muitos não sabem, mas HPPD existe. O transtorno de percepção persistente de alucinógenos, HPPD, é uma condição rara que pode surpreender as pessoas após o uso de drogas alucinatórias. Imagine ver distorções de imagem e flashes de cores ou padrões vibrantes mesmo depois que o efeito da droga passou. É como um filme que continua passando, mesmo quando o show terminou. Pessoas com HPPD podem ver rastros de objetos em movimento ou paredes que parecem estar tremendo, o que dificulta a vida cotidiana. Esse transtorno pode causar confusão e ansiedade, afetando a capacidade da pessoa de se concentrar ou realizar tarefas normais. Surpreendentemente, o HPPD pode surgir mesmo após algumas doses de substâncias como LSD ou cogumelos mágicos. A conscientização sobre o HPPD é muito importante, pois entender a possibilidade de efeitos duradouros pode ajudar as pessoas a tomarem decisões informadas sobre sua saúde e bem-estar. Será que esse estado misterioso pode mudar nossa percepção sobre alucinatórios? Experimente 3D como nunca antes, sem óculos. A Sony deu um grande passo nas tecnologias visuais ao desenvolver um incrível display 3D sem óculos. Imagine assistir seus filmes favoritos ou jogar videogames com imagens tridimensionais vibrantes que parecem saltar da tela. Tudo isso sem precisar de óculos especiais. Essa inovação utiliza uma tecnologia de paralaxe avançada para criar uma experiência verdadeiramente imersiva que parece real. Agora, os usuários podem facilmente assistir a conteúdo 3D de diferentes ângulos, pois o display se ajusta à sua posição. Seja desfrutando de filmes de animação ou explorando mundos virtuais, o resultado é uma clareza e profundidade impressionantes que o envolvem na ação. Este dispositivo representa uma mudança significativa na forma como interagimos com mídias visuais, tornando-as mais acessíveis e agradáveis para todos. Será que o futuro do entretenimento mudará com o display da Sony sem óculos? Prepare-se para se surpreender com o que a tecnologia tem a oferecer. Um fato interessante sobre longevidade. Jeanne Calment é a pessoa mais velha já confirmada na história, vivendo até impressionantes 122 anos. Ela nasceu na França em 1875 e testemunhou eventos históricos significativos, como as duas guerras mundiais e a chegada à Lua. Você consegue imaginar como é passar por tantas mudanças? Calment teve uma vida ativa, começou a praticar esgrima aos 85 anos e andou de bicicleta até os 100. Ela frequentemente atribuía sua longevidade a uma dieta rica em azeite de oliva e a uma atitude positiva. A incrível duração da vida de Jeanne chamou a atenção de cientistas e gerontólogos, que estudam sua vida em busca de pistas sobre o envelhecimento. Embora muitos fatores, como genética e estilo de vida, influenciem a longevidade, a história de Calment se destaca como um testemunho de uma vida plena. Você já se perguntou o que é necessário para viver até uma idade tão extraordinária? Na encantadora história do Pinóquio, esse boneco de madeira enfrenta um fenômeno curioso. Toda vez que ele mente, seu nariz cresce. Mas há uma reviravolta interessante chamada Paradoxo do Pinóquio, que intriga pensadores há séculos. Imagine que Pinóquio diz: "Meu nariz vai crescer agora." Se o nariz dele realmente cresce, isso significa que ele estava dizendo a verdade, o que contradiz a regra de que seu nariz só cresce quando ele mente. Por outro lado, se o nariz não cresce, isso significa que ele mentiu ao dizer que ia crescer, o que implica que seu nariz deveria ter crescido. Esse enigma divertido desafia nossa compreensão de verdade, mentira e lógica. Filósofos adoram explorar esses paradoxos, pois eles revelam as complexidades da linguagem e do significado. Esse exemplo peculiar serve como uma entrada fascinante para discussões mais profundas sobre a verdade na filosofia. O que você acha? Algo tão simples pode levar a um dilema tão profundo? E se eu disser que o dedo de Jack Daniels levou a uma tragédia? O homem por trás da famosa marca de uísque teve um destino curioso que surpreende. Jack Daniel, um empreendedor cheio de energia, machucou o dedo ao bater em um cofre por causa da frustração. Esse pequeno incidente parece insignificante, não é? Mas, em vez de procurar ajuda médica, ele simplesmente ignorou a lesão, o que resultou em uma infecção grave. Infelizmente, as complicações dessa lesão, negligenciada, acabaram levando à sua morte prematura. Essa é uma lembrança chocante de como algo tão pequeno
como um dedo machucado, pode ter consequências sérias. Essa história incomum reflete não apenas a vida de Jack Daniel, mas também serve como um aviso sobre a importância de ouvir o nosso corpo. Você acreditaria que um uísque lendário está ligado a um destino tão estranho? Você pode acreditar no crescimento de usuários do Facebook. Em junho de 2017, o Facebook alcançou um marco impressionante, chegando a 2 bilhões de usuários ativos, praticamente dobrando sua audiência em apenas 5 anos. Esse crescimento notável reflete uma tendência maior, onde as redes sociais se tornam parte central da vida cotidiana para muitas pessoas ao redor do mundo. Em outubro de 2022, o número de usuários ativos do Facebook aumentou para cerca de 2,9 bilhões, o que representa mais de um terço da população global. Esse crescimento acelerado destaca não apenas a atratividade da plataforma, mas também seu papel em conectar amigos, familiares e comunidades a longas distâncias. Os usuários interagem de várias maneiras, desde compartilhar histórias pessoais e atualizações, até participar de grupos de interesse e discussões. No entanto, esse rápido crescimento também levanta questões sobre privacidade, segurança de dados e o impacto das redes sociais na saúde mental. À medida que o Facebook continua a evoluir, sua capacidade de se adaptar às necessidades dos usuários e, ao mesmo tempo, abordar essas questões será crucial. O que você acha que espera o Facebook e seus usuários no futuro? Acredite ou não, Mata Hari foi uma famosa espiã. Ela ficou conhecida por suas danças hipnotizantes, mas durante a Primeira Guerra Mundial se tornou infame, acusada de ser uma agente dupla. Mata Hari, cidadã dos Países Baixos, se viu em uma complicada rede de espionagem, onde se acreditava que ela compartilhava segredos com a Alemanha, enquanto trabalhava também para a França. Seu charme e popularidade a tornaram um alvo principal de suspeitas. O mundo da espionagem naquela época era cheio de intrigas, especialmente quando a Alemanha nazista expandia suas operações militares na Segunda Guerra Mundial. Suas redes de espionagem frequentemente utilizavam espiões, e a situação se tornava ainda mais confusa quando agentes duplos enganavam muitos operativos. Esse mundo complicado de lealdade e traição levanta questões sobre confiança e engano em tempos de guerra. Mata Hari foi realmente uma traidora ou apenas uma vítima das circunstâncias? Prepare-se para se surpreender com o herói de Chernobyl. No dia 26 de abril de 1986, ocorreu um desastre nuclear na usina de Chernobyl, na Ucrânia, e um dos primeiros a responder foi o bombeiro Vladimir Provik. Ele correu para o local do incêndio, sem saber do perigo mortal que o aguardava. Os níveis de radiação estavam além do permitido, e apesar dos riscos, ele agiu corajosamente para salvar vidas. Infelizmente, seu heroísmo teve um alto preço. A radiação mudou a cor de seus olhos de castanho para azul, um lembrete sombrio de suas provações. Apenas 15 dias após aquela data fatídica, Vladimir faleceu devido a uma grave intoxicação por radiação, ilustrando as condições perigosas enfrentadas por aqueles que respondem a emergências nucleares. Seu sacrifício é um exemplo da coragem dos primeiros socorristas que arriscam suas vidas em situações críticas. Hoje, vamos lembrar não apenas do desastre, mas também das pessoas corajosas, como Provik, que enfrentaram riscos inimagináveis para proteger os outros. O que podemos aprender com seu heroísmo? É verdade que os papagaios xingam os visitantes? Isso parece uma cena de comédia, mas realmente aconteceu em uma reserva de vida selvagem no Reino Unido. 5 papagaios tiveram que ser separados quando começaram a incentivar uns aos outros a xingar os visitantes. Imagine que você está passeando no parque e de repente ouve um papagaio gritando palavras de efeito. A equipe ficou tão preocupada que temeu que pudesse haver uma pandemia de xingamentos entre as aves. Esses amigos emplumados são conhecidos por suas habilidades de imitação, mas isso foi um nível completamente novo. Quando um papagaio aprendia uma palavra ofensiva, os outros rapidamente seguiam o exemplo, transformando o lugar em um show de stand-up improvisado. Embora seja engraçado, a equipe teve que agir rapidamente para evitar que novos pássaros se juntassem. Esse caso destaca o quão inteligentes e sociáveis esses seres podem ser, e lembra de sua capacidade de aprender a linguagem, às vezes nem sempre de forma educada. Você sabia que a Gruta Azul de Tonjal está cheia de mistérios? Essa incrível caverna subaquática, localizada na bela baía de Chetumal, no México, não só encanta, mas também é a mais profunda do seu tipo no mundo. Sua profundidade impressiona, com 420 metros, e os cientistas ainda não conseguiram alcançar o fundo.
Imagine um enorme abismo escondido, repleto de segredos do oceano. Nas profundezas da Gruta Azul podem habitar criaturas marinhas surpreendentes, formações geológicas únicas e até pistas sobre mudanças climáticas antigas. Pesquisadores buscam explorar mais a fundo essa maravilha natural, na esperança de desvendar os mistérios escondidos em suas águas escuras. À medida que novas pesquisas são realizadas, podemos fazer descobertas emocionantes que mudarão nossa compreensão dos ecossistemas subaquáticos. Que outras surpresas estão escondidas nas profundezas da Gruta Azul de Tonjal? Acredite ou não, os diamantes não são tão raros quanto você pensa. Na verdade, uma única empresa controla cerca de 95% do mercado de diamantes. Essa poderosa empresa limita estrategicamente a oferta de diamantes, criando a ilusão de raridade, o que mantém os preços altos. Embora muitas vezes vejamos os diamantes como preciosos e difíceis de encontrar, na verdade, eles são relativamente abundantes na natureza. No entanto, ao restringir o acesso a essas pedras, a empresa garante que elas continuem sendo símbolos de luxo e status. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um anel de diamante de noivado, lembre-se de que não se trata apenas da pedra, mas também das estratégias de marketing que as tornaram tão exclusivas. Essa astuta estratégia de controle de oferta levanta questões interessantes sobre o comportamento do consumidor e nossa relação com itens de luxo. Será que os diamantes realmente valem esses altos preços? Ou é apenas mais um truque do mercado? A verdade é que a memória pode surpreender. Kim Peek foi um savante notável, cujas habilidades de memória impressionavam todos ao seu redor. Apesar de suas limitações no desenvolvimento, ele se tornou a inspiração para o personagem Raymond Babbitt, no famoso filme Rain Man. Peek tinha um talento incrível. Ele conseguia ler 2 páginas de um livro ao mesmo tempo, usando cada olho para olhar páginas diferentes. Essa habilidade extraordinária permitia que ele absorvesse informações como uma esponja, memorizando uma enorme quantidade de conhecimentos sobre temas como história e geografia. Imagine poder lembrar quase tudo o que já leu. O cérebro único de Kim o ajudava a conectar fatos de uma maneira que frequentemente deixava os outros maravilhados. Sua história mostra que habilidades excepcionais podem surgir nos lugares mais inesperados, desafiando nossas ideias sobre inteligência e memória. Como podemos aprender com a vida de Kim e descobrir o potencial oculto dentro de cada um de nós? Vamos revelar a verdade sobre o poderoso Gaur. O Gaur, um animal incrível que vive na Índia, é não apenas um dos maiores, mas também um dos mais perigosos de sua família. Esses impressionantes seres podem pesar até 1000 quilos e alcançar quase 2 metros de altura nos ombros. Graças à sua força física, eles defendem seu território com ferocidade, tornando-se uma força significativa na natureza. Originalmente encontrados em florestas densas e planícies gramadas, os Gaurs desempenham um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar a vegetação e devolvendo nutrientes ao solo. Apesar de seu tamanho imenso, eles são ágeis e podem atingir velocidades que frequentemente surpreendem os observadores. E infelizmente sua população está diminuindo, principalmente devido à perda de habitat e à caça. Observar Gaurs na natureza é um espetáculo fascinante, mas preservar seu habitat é crucial para que não desapareçam do nosso planeta. Portanto, da próxima vez que você pensar na segurança da vida selvagem, lembre-se do Gaur e de seu papel vital no patrimônio natural da Índia. Você consegue adivinhar o que realmente causa a Síndrome da Bela Adormecida? A Síndrome de Klein-Levin, frequentemente chamada de Síndrome da Bela Adormecida, é um distúrbio neurológico fascinante, mas raro, que faz com que as pessoas possam dormir até 20 horas por dia. Imagine acordar apenas por algumas horas para comer e depois voltar a dormir profundamente. Essa é a realidade para os afetados. Durante esses episódios, as pessoas podem agir como crianças, parecer confusas ou até mesmo experimentar hiperfagia, uma fome intensa que leva à compulsão alimentar. Essa condição incomum afeta apenas algumas centenas de pessoas em todo o mundo, tornando-a um dos distúrbios do sono mais raros. Os cientistas ainda não compreendem por que isso acontece, mas geralmente começa na adolescência e pode impactar significativamente a vida cotidiana. Você consegue imaginar como é difícil estudar ou trabalhar enfrentando esses padrões de sono extremos? É um lembrete vívido de quão complexo e misterioso é o cérebro humano.
Prepare-se para se surpreender com a umidade. Na verdade, as pessoas não têm detectores de umidade na pele, como você poderia imaginar. Mas como percebemos que algo está úmido? Nossos corpos dependem de outros sentidos, principalmente o tato e a temperatura. Quando você toca uma superfície úmida, sua pele sente o frio da água, e essa mudança de temperatura avisa seu cérebro que provavelmente está úmida. Além disso, a sensação de umidade aumenta a nossa percepção. Pense em como é agradável andar descalço na grama. Essa sensação é completamente diferente quando ela está molhada da chuva. Nosso cérebro combina esses sinais sensoriais para interpretar a sensação de umidade. Não é incrível como nosso corpo se adapta? Essa maneira inteligente nos permite interagir de forma mais eficaz com o ambiente. Então, da próxima vez que você notar que algo parece úmido, lembre-se de que é a combinação de temperatura e tato que faz todo o trabalho. Prepare-se para a inusitada Marcha dos Gnomos. Na Bélgica, essa festa vibrante transforma as ruas em um espetáculo colorido, onde os participantes vestem trajes brilhantes de gnomos com chapéus pontudos e detalhes divertidos. Todo ano, adultos se reúnem e desfilam pela cidade, aproveitando a atmosfera de alegria e diversão. É como um festival encantador e excêntrico, onde o comum se torna extraordinário. O evento é uma celebração animada que foge do controle, convidando todos a deixarem de lado as preocupações do dia a dia e se juntarem à festa. Os espectadores não conseguem conter os sorrisos ao assistir a esse maravilhoso espetáculo, repleto de risadas e aplausos. É um lembrete incrível de que a alegria pode vir das coisas mais simples, como se vestir e celebrar juntos. Então você vai vestir seu próprio traje de gnomo e se juntar ao desfile? Algumas cobras podem nascer com duas cabeças devido a uma mutação genética, um fenômeno incrível da natureza que cria uma competição única entre vizinhos em um só corpo. Essa condição, conhecida como bicefalia, pode ocorrer em várias espécies de cobras, incluindo a cobra de jardim comum. Imagine ter duas cabeças, cada uma com seus próprios pensamentos, lutando pelo controle. Quando se deparam com comida, isso pode gerar conflitos, já que ambas as cabeças podem tentar pegar a mesma presa ao mesmo tempo. Essa rivalidade muitas vezes dificulta a sobrevivência, pois uma cabeça pode acabar atrapalhando a outra. Embora cobras com duas cabeças sejam raras e geralmente não vivam muito tempo na natureza, seu comportamento incomum atrai a atenção de cientistas e amantes de répteis. Então, da próxima vez que você pensar em cobras, lembre-se de que existem exemplos realmente extraordinários e eles podem ser uma verdadeira dor de cabeça. Você pode imaginar que 32 países africanos conquistaram a independência? Essa incrível onda de liberdade aconteceu na década de 1960, quando as nações africanas lutavam por autodeterminação e a alcançavam. Após muitos anos de domínio colonial, países como Gana, Nigéria e Quênia começaram a reivindicar seu direito à independência, inspirados por movimentos de direitos civis e orgulho nacional. Cada novo governo enfrentou o grande desafio de criar instituições fortes, unir diferentes culturas e lidar com o legado do colonialismo. Esse período foi repleto de momentos solenes. Bandeiras eram erguidas, hinos eram tocados, novos líderes surgiam, simbolizando a esperança de um futuro melhor. No entanto, o caminho para a estabilidade não foi o mesmo para todos. Muitos países enfrentaram dificuldades políticas, problemas econômicos e pressão externa. Apesar desses desafios, a década de 1960 foi um marco na história da África, quando um espírito coletivo corajoso transformou o continente e lançou as bases para futuros esforços de desenvolvimento e unidade. Como esses países independentes moldaram a África moderna? Você sabia que os hamsters têm a capacidade de armazenar comida em suas bochechas? Esses pequenos animais conseguem guardar alimentos que pesam cerca de 20% do seu peso. Imagine poder levar lanches como uma mochila portátil. Essa adaptação inteligente permite que os hamsters coletem comida de forma eficiente e a protejam de predadores. Eles possuem bolsas especiais nas bochechas que se expandem, permitindo esconder sementes, grãos e outros petiscos. Quando estão em busca de comida, podem rapidamente encher as bochechas e depois se retirar para um lugar seguro, onde poderão desfrutar da refeição mais tarde. Isso não só garante que tenham comida suficiente em tempos difíceis, mas também ajuda a evitar olhares famintos por perto. É como ter um estoque secreto para emergências. Então, da próxima vez que você ver um hamster, lembre-se de que suas adoráveis bochechas não são apenas uma característica fofa, mas uma parte importante da sua sobrevivência.
A natureza não é incrível ao dotar os seres com habilidades tão únicas? O que realmente impulsiona as cenas de ação para pequenos atores? Em Hollywood, o tamanho pode criar problemas únicos. Por exemplo, um ator tem apenas 2 pés e 7 polegadas de altura. Essa estatura incomum torna os dublês tradicionais inadequados, pois eles simplesmente não conseguem acompanhar seu tamanho. Portanto, cada cena de ação com ele exige uma coreografia cuidadosa para garantir segurança e realismo. Há uma equipe que planeja atentamente seus movimentos, levando em conta todos os riscos e limitações físicas. Por exemplo, ao filmar perseguições rápidas ou lutas emocionantes, a equipe precisa pensar fora da caixa, criando acrobacias que sejam impressionantes e seguras para alguém da sua altura. Essa busca por criatividade e segurança destaca a dedicação excepcional dos cineastas, que se esforçam para contar histórias envolventes, independentemente do tamanho da estrela. Um fato interessante sobre rios subterrâneos. Rios subterrâneos, como o incrível rio Temavo, no nordeste da Itália, criam paisagens impressionantes escondidas sob nossos pés. O Temavo flui por baixo da terra por pelo menos 40 quilômetros antes de desaguar no mar. Ao passar por túneis e cavernas, ele esculpe formas impressionantes em rochas e minerais, criando um ambiente mágico com ecossistemas únicos. Muitos desses rios subterrâneos podem aparecer repentinamente na superfície a várias milhas de seu curso original, revelando cachoeiras espetaculares e lagos de água cristalina. Essa transformação ajuda a manter a beleza natural do mundo acima, impactando positivamente a qualidade da água em rios e lagos próximos. Explorar essas vias aquáticas escondidas é como entrar em um reino mágico, cheio de surpresas e maravilhas. Imagine só quais segredos estão escondidos sob nossas paisagens cotidianas. Você já se perguntou por que as bebidas americanas são tão geladas? Nos Estados Unidos, é comum ver garçons enchendo copos com uma montanha de gelo, deixando apenas um pouco da bebida por cima. Essa prática vem de tradições e preferências culturais, onde o gelo é associado ao refresco. O gelo não só resfria as bebidas, mas também dá um aspecto atraente ao copo. Curiosamente, os restaurantes costumam colocar mais gelo do que líquido para aumentar o volume da bebida servida, criando a sensação de que os clientes estão recebendo mais pelo seu dinheiro. No entanto, isso pode resultar em um sabor diluído, especialmente em bebidas como refrigerantes ou coquetéis. Seja em um quente dia de verão ou em uma fria noite de inverno, uma bebida gelada é parte essencial da cultura alimentar americana. Mas por que essa tradição se tornou tão comum? É apenas uma questão estética ou há algo mais? Acredite ou não, frutos do mar melhoram a função cerebral. Uma dieta rica em frutos do mar, nozes e vegetais verdes traz ótimos benefícios para a saúde do cérebro e as funções cognitivas. Nutrientes essenciais, como os ácidos graxos ômega 3 encontrados nos peixes, são fundamentais para o funcionamento ideal do cérebro. Por exemplo, peixes gordurosos como salmão e sardinha são ricos nesses ácidos benéficos, que podem ajudar a melhorar a memória e apoiar a função cognitiva geral. Nozes, que são ricas em antioxidantes e vitamina E, também podem proteger contra as mudanças relacionadas à idade. Verduras como espinafre e couve contêm vitaminas e minerais importantes que também favorecem a saúde cerebral. Portanto, ao incluir esses alimentos na sua dieta, você pode ajudar seu cérebro a se manter ativo e funcionar da melhor forma ao longo da vida. Que tal alegrar seu cérebro hoje com um prato delicioso de frutos do mar ou uma salada colorida? Difícil de acreditar, mas os parasitas são criaturas incríveis. O Museu de Parasitologia, Maguro, em Tóquio, Japão, revela o frequentemente mal compreendido mundo da parasitologia. Fundado em 1953 pelo Dr. Satoru Kamigai, este museu único atrai mais de 50 mil visitantes anualmente, interessados em aprender sobre as complexas relações entre parasitas e seus hospedeiros. Dentro você encontrará uma exposição de 2 andares, com 300 amostras preservadas, mostrando a incrível diversidade desses organismos. Cada amostra conta sua própria história, destacando como os parasitas podem variar de minúsculos, que afetam nossa saúde, a grandes que podem surpreendê-lo. Além disso, o museu possui uma biblioteca de pesquisa com impressionantes 60 mil amostras de parasitas, tornando-se um verdadeiro tesouro para cientistas e entusiastas. Seja você um estudante curioso, um pesquisador ou apenas alguém em busca de uma diversão inusitada,
Este museu oferece uma visão fascinante do lado oculto da natureza, que é tão informativa quanto intrigante. Você se atreve a explorar o mundo dos parasitas. Você sabia que Santa Claus é uma cidade de verdade? Ela fica em Indiana e é uma comunidade encantadora, com um nome festivo que traz alegria o ano todo. Fundada em 1856, Santa Claus tem cerca de 2.500 habitantes e é famosa pelo seu espírito natalino. Visitantes vão até lá para aproveitar atrações como o museu e a Vila do Papai Noel, onde é possível conhecer a história da cidade e ver lembranças de Natal. Todo ano acontece um festival com desfiles, fogos de artifício e atividades para toda a família. Além disso, Santa Claus abriga o único correio no Z-Club, que pode enviar cartas para o Papai Noel. Este correio movimentado recebe milhares de cartas todo dezembro, realizando os desejos de crianças de todo o mundo. Portanto, se você está procurando um lugar mágico cheio de clima festivo, Santa Claus em Indiana é o destino perfeito. Acredite ou não, os golfinhos dormem com um olho aberto. Essa habilidade incrível está relacionada a uma adaptação única chamada sono unihemisférico. Basicamente, um lado do cérebro do golfinho permanece alerta, enquanto o outro lado desfruta de um sono tranquilo. Essa capacidade única os ajuda a estarem cientes do ambiente ao redor e a subirem à superfície para respirar, mesmo enquanto dormem. As aves também possuem essa característica incrível, permitindo que elas cochilem rapidamente durante o voo ou descansem com segurança em galhos. Estar alerta é muito importante tanto para os golfinhos quanto para as aves, pois isso os protege de predadores e perigos do ambiente. Imagine que legal é cochilar e ainda assim ficar atento. Essa notável característica evolutiva mostra quão engenhosos esses animais são na luta pela sobrevivência na natureza. Você já viu como a enguia marinha abre a boca? As enguias marinhas são criaturas incríveis que podem parecer assustadoras, com a boca sempre aberta. Mas esse comportamento curioso tem uma boa razão. Muitas pessoas pensam erroneamente que essas enguias estão prontas para atacar, mas na verdade, elas estão apenas respirando. As enguias marinhas que vivem em águas rasas e quentes ao redor dos recifes de corais usam uma forma única de respiração. Suas bocas estão sempre entreabertas, porque precisam deixar a água passar pelas brânquias para respirar de forma eficiente. Quando a enguia abre a boca, cria-se um vácuo que ajuda a puxar a água, e quando a água passa pelas brânquias, o oxigênio é absorvido e o dióxido de carbono é expelido. Essa adaptação inteligente ajuda-as a prosperar em seus lares subaquáticos. Então, da próxima vez que você ver uma enguia marinha com a boca bem aberta, lembre-se, isso não é agressão. É apenas uma maneira inteligente de manter as brânquias funcionando bem. A natureza não é incrível? Você já se perguntou como começou a história da Papa John's na despensa? Em 1984, John Schnatter decidiu abrir sua primeira pizzaria em uma pequena despensa em um bar que ele possuía, junto com seu pai, em Indiana. Pode parecer um começo modesto, mas foi desse simples passo que nasceu uma grande império de pizzas. Com foco em ingredientes de qualidade e satisfação do cliente, a Papa John's rapidamente ganhou popularidade. Hoje é a terceira maior rede de pizzarias do mundo, com mais de 5.500 estabelecimentos em 49 países. Isso significa que amantes de pizza ao redor do mundo podem desfrutar de seus pratos exclusivos. Embora tudo tenha começado em um ambiente tão simples, a história de sucesso da marca é uma prova de dedicação, trabalho árduo e paixão pela boa comida. Da despensa ao reconhecimento mundial, a Papa John's continua a crescer, provando que grandes coisas podem surgir dos lugares mais inesperados. Acredite ou não, mas novos animais não foram domesticados. Nos últimos 4.000 anos, dependemos de um grupo limitado de animais que foram domesticados na antiguidade, incluindo cães, gatos, gado e galinhas. Esses animais não só se tornaram nossos companheiros, mas também desempenharam um papel fundamental na agricultura, moldando a civilização humana como a conhecemos. Embora tentativas modernas de domesticar animais como zebras sejam feitas, muitas vezes falham devido à sua natureza complexa e características biológicas únicas. A domesticação não é apenas manter um animal em casa. Requer um longo processo de criação, ao longo de gerações, para criar um companheiro ou trabalhador confiável e sociável. O fato de não termos conseguido incluir novas espécies em nosso grupo de animais domesticados destaca as profundas raízes de nossas relações históricas com esses animais antigos. Você consegue imaginar como seria nossa vida se tivéssemos conseguido domesticar outras espécies?
Você pode se surpreender. A lei de Moore ainda é relevante. Criada por Gordon Moore em 1965, essa lei prevê que o número de transistores em um microchip dobra a cada 2 anos. Isso significa que seus dispositivos estão ficando menores, mais rápidos e mais potentes a uma velocidade impressionante. Moore percebeu que, com o avanço da tecnologia, a produção desses pequenos componentes se torna mais barata e eficiente. Imagine seu smartphone hoje, que tem um processador milhões de vezes mais poderoso do que os computadores usados para levar o homem à Lua. Esse rápido progresso não se refere apenas à velocidade. Ele também impulsiona inovações em diversas áreas, desde a saúde até o entretenimento. Engenheiros e cientistas estão constantemente ultrapassando limites, criando a base para tecnologias empolgantes, como inteligência artificial e computação quântica. Olhando para o futuro, a pergunta é: como podemos aproveitar esse crescimento acelerado para o bem da sociedade? Você consegue imaginar que a ISS brilha tão intensamente? A Estação Espacial Internacional, ISS, é o terceiro objeto mais brilhante no nosso céu noturno, perdendo apenas para o Sol e a Lua. Ela orbita a Terra a uma velocidade de cerca de 28 mil quilômetros por hora, e é um espetáculo incrível. Se tiver sorte, você poderá vê-la se movendo rapidamente pelo céu, parecendo um ponto brilhante que se desloca suavemente sem piscar. O melhor momento para observar a ISS é logo antes do amanhecer ou logo após o pôr do Sol, quando a luz do Sol se reflete em seus painéis solares e módulos. Esta incrível nave espacial é um laboratório científico flutuante, onde astronautas realizam experimentos úteis para a vida na Terra e exploram futuros projetos espaciais. Na próxima vez que olhar para as estrelas, preste atenção a essa maravilha. Você já viu como ela desliza pelo céu noturno? Prepare-se para se surpreender com os palíndromos. Um palíndromo é um jogo interessante com palavras que se lê da mesma forma de frente para trás. Pense nisso como um espelho para letras. Exemplos clássicos incluem a simples palavra carro e a famosa frase a man, a plan, a canal, Panamá. Essas construções divertidas não só entretêm, mas também fazem nossa mente trabalhar de maneira diferente. Palíndromos aparecem em várias línguas e culturas, e podem ser encontrados na poesia e em quebra-cabeças. Eles até surgem em matemática e ciência, mostrando sua versatilidade. Criar seu próprio palíndromo pode ser uma tarefa divertida, que estimula sua criatividade com a linguagem. Seja você um linguista ou apenas um amante de jogos de palavras inteligentes, explorar palíndromos pode trazer alegria e inspirá-lo a ver as palavras de uma nova maneira. Então, da próxima vez que você for formar uma frase, que tal tentar torná-la um palíndromo? Você ouviu sobre o meteorito que atingiu um Chevy Malibu? Em 1992, aconteceu um evento incrível em Nova York, quando um meteorito atingiu um Chevy Malibu estacionado. Esse caso se tornou um dos mais famosos na história dos meteoritos. O meteorito, que veio do cinturão de asteroides, pesava cerca de 12 quilos e perfurou o teto do carro. Testemunhas descreveram o evento com surpresa e entusiasmo, enquanto pedaços do meteorito se espalhavam ao redor. Cientistas rapidamente se interessaram, pois podiam estudar a rocha para aprender mais sobre o início do sistema solar. Após a queda, o Chevy Malibu se tornou um objeto único na história, mostrando uma rara interação entre lixo espacial e objetos do dia a dia. As pessoas costumam se perguntar com que frequência meteoritos caem na Terra, e a verdade é que eles caem o tempo todo, mas a maioria é muito pequena para ser notada. O incidente com o Malibu nos lembra que compartilhamos nosso planeta com restos do espaço, tornando o cosmos menos distante e mais conectado à nossa vida cotidiana. Os coelhos realmente podem morrer de medo? Sim, isso é possível. Os coelhos são presas que estão sempre ameaçadas por predadores, como raposas e gaviões. Se um coelho encontra um predador de repente e sente um medo intenso, isso pode levar a um ataque cardíaco. Quando assustados, seu coração acelera e o corpo entra em choque. Essa reação extrema é um mecanismo de defesa que os ajuda a evitar perigos, parando ou fugindo rapidamente. No entanto, se o estresse for muito grande, o coração pode não aguentar. Por isso, é muito importante manter coelhos domésticos em um ambiente tranquilo e minimizar barulhos altos. Mesmo na natureza, a sobrevivência de um coelho depende de sua vigilância. Então, da próxima vez que você ver um coelho, lembre-se de sua fragilidade e da importância de um lugar calmo e seguro para ele. Acredite ou não, mas balançar a cabeça queima calorias.
Se você balançar a cabeça contra a parede por 1 hora, pode queimar cerca de 150 calorias. Parece estranho, não é? No entanto, esse método incomum não só é excêntrico, mas também pode ser perigoso, causando lesões cerebrais e outros problemas sérios. Em vez disso, que tal trocar essa maneira estranha de queimar calorias por algo mais seguro e agradável? Passear com o cachorro em um ritmo acelerado por 45 minutos não só ajuda a queimar a mesma quantidade de calorias, mas também melhora a saúde e o humor do seu amigo peludo. Além disso, caminhar ao ar livre traz benefícios como ar fresco e mudança de ambiente, o que melhora seu humor e bem-estar geral. Portanto, embora a ideia de balançar a cabeça como exercício possa chamar sua atenção, a alegria e a segurança de passear com o cachorro são difíceis de superar. Que tal levar seu pet para uma caminhada em vez disso? Um fato interessante sobre o filme Esqueceram de Mim 2. Neste amado filme de Natal, Donald Trump fez uma participação especial que surpreende muitos fãs. O filme foi lançado em 1992 e conta a história de Kevin McAllister, interpretado por Macaulay Culkin, que se perde em Nova York. Em um momento, Kevin entra no luxuoso Hotel Plaza e quem ele encontra? O próprio Donald Trump. Em uma cena curta, mas marcante, Trump diz a Kevin para ir até o saguão do hotel. Essa aparição inesperada fez grande impressão, trazendo um pouco de realidade à aventura mágica. Muitos espectadores frequentemente lembram como um momento simples pode tornar o filme ainda mais divertido. O Hotel Plaza se tornou um local icônico no filme, simbolizando o estilo de vida luxuoso que encantou muitos. Então, da próxima vez que você assistir Esqueceram de Mim 2 durante as festas, preste atenção na rápida participação de Trump. É uma lembrança divertida de como o mundo do entretenimento e pessoas reais podem se cruzar de maneiras surpreendentes. O que realmente torna as moedas antigas populares? Essas moedas antigas não eram apenas metais brilhantes, elas ajudavam as pessoas a negociar e fazer negócios, facilitando a vida. Muitas vezes eram adornadas com impressionantes leões, simbolizando poder e força real. O leão, representando coragem e força, transmitia a autoridade dos governantes que as emitiram. Às vezes o leão era acompanhado pelo sol ou uma estrela, acrescentando ainda mais significado a essas moedas. Imagine comerciantes viajando com essas moedas, trocando-as por produtos como especiarias, tecidos e metais preciosos, enquanto exibiam orgulhosamente os símbolos do poder de seus governantes. Essa conexão entre a moeda e o poder real fez das moedas antigas importantes artefatos culturais, mostrando como as sociedades valorizavam o poder e a riqueza. Hoje, colecionadores e historiadores buscam essas moedas não apenas por seu valor monetário, mas também pelas histórias que contam sobre civilizações antigas e suas redes comerciais. Não é fascinante como elas fazem parte da história? Por que Elvis Presley mudou a cor do cabelo? Na verdade, o rei do rock não foi sempre conhecido por seus icônicos cabelos pretos. Quando jovem, Elvis era naturalmente loiro. Muitos fãs ficam surpresos ao descobrir essa mudança drástica. No início de sua carreira, ele decidiu pintar o cabelo, usando um processo complexo que resultou em um tom preto vibrante, que se tornou uma parte importante de sua imagem. Essa mudança não só alterou sua aparência, mas também ajudou a criar um estilo único que encantou milhões de pessoas ao redor do mundo. O intenso processo de coloração exigia que ele cuidasse bem dos cabelos, para que estivessem perfeitos durante as apresentações. É incrível como algo tão simples, como a cor do cabelo, pode se tornar uma parte essencial da identidade de um artista, não é? O aeroporto Tenzin Hillary, famoso por sua localização no coração do Himalaia, é frequentemente considerado um dos mais perigosos do mundo. Situado a mais de 2.800 metros de altitude, sua pista termina em um penhasco, o que torna os pousos e decolagens momentos tensos para os passageiros. Os pilotos precisam lidar com ventos fortes e condições climáticas desafiadoras, mirando em uma pista muito curta, onde não há margem para erros. Falhas podem ter consequências graves, especialmente porque este aeroporto é a principal porta de entrada para alpinistas e turistas que vão em direção ao Everest. Apesar dos riscos, o treinamento dos pilotos e as tecnologias modernas ajudam a tornar os voos um pouco mais seguros. Assim, embora voar para o aeroporto Tenzin Hillary possa ser emocionante, ele continua sendo um ponto crucial para os aventureiros no Himalaia. Você sabia sobre a eletrofobia, o medo de galinhas? Essa fobia incomum afeta pessoas que sentem um medo intenso ou ansiedade ao se deparar com galinhas, seja na vida real ou até mesmo em pensamentos.
Pessoas com eletrofobia podem sentir o coração acelerar ou as palmas das mãos suarem ao ver essas aves. É surpreendente como algo tão comum, como galinhas, pode provocar emoções tão fortes. O medo pode surgir de experiências traumáticas, crenças culturais ou simplesmente da natureza peculiar das fobias. Assim como outras fobias, a eletrofobia pode atrapalhar a vida cotidiana, dificultando visitas a fazendas ou até mesmo o prazer em pratos com frango. Felizmente, aqueles que sofrem desse medo podem buscar ajuda através de terapias, como a terapia cognitivo-comportamental, que visa mudar padrões de pensamento negativos. Você já parou para pensar como uma ave tão comum pode causar sentimentos tão intensos? Você não vai acreditar no presente incrível que a Noruega deu a Oslo. Em 1947, a cidade ganhou o impressionante Parque Vigeland, um espaço único com mais de 200 esculturas do talentoso artista Gustav Vigeland. Este parque não é apenas uma coleção de esculturas, é um museu a céu aberto que mostra a beleza das emoções humanas e a complexidade da vida. Vigeland passou mais de 20 anos criando essas obras de arte incríveis, e cada escultura conta sua própria história. Desde crianças alegres até adultos pensativos, as figuras refletem a essência da experiência humana em diversas formas. Os visitantes podem passear pelos amplos espaços do parque, admirando os detalhes sutis das esculturas, como o famoso monólito, uma estrutura alta feita de figuras humanas entrelaçadas. O que torna este parque ainda mais especial é como ele une as pessoas, convidando-as a refletir sobre relacionamentos, amor e o passar do tempo. Seja você um amante da arte ou apenas alguém que gosta de caminhar, o Parque Vigeland oferece uma experiência única para todos. O que você vai descobrir lá?